Graça e paz, igreja, amém? Aleluias! É tão bom estar aqui mais um domingo na casa do Senhor, celebrando, glorificando ao nosso Deus, amém? Quem aqui chegou e está assim, ansioso para o que Deus vai fazer? Eu estou. Você está? Deus, Ele quer fazer coisas grandes e novas na tua vida, querido. Deus, Ele quer falar coisas nessa manhã que com certeza é a chave que você precisa para a mudança que você espera. Amém? Eu queria ler com vocês Salmo 23, que diz assim. Se você puder abrir sua Bíblia, Salmo 23. Quem encontrou, diga serve. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluias. Então vamos lá. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro com a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparás um banquete para mim, aonde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a sua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Aleluias! Ele é o nosso pastor, aquele que cuida, aquele que conduz, aquele que pode fazer das nossas vidas um cálice a transbordar. Amém? Vamos ficar em pé, igreja, vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele. Porque Ele é o nosso pastor, nós podemos testificar dessa verdade em nossa vida. Ele tem sido nosso pastor, aquele que supre a nossa carência afetiva, emocional, que supre as nossas necessidades físicas. Ele é onde tudo combina. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor de veras tem sido nosso pastor. O Senhor tem sido aquele que produz, Pai, produz o alimento necessário para que a nossa alma sempre esteja saciada. O Senhor é aquele que produz o alimento necessário para que nossas emoções estejam saciadas. O Senhor é o alimento que sacia a nossa vida, a nossa carne, o nosso espírito. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o pão da vida, porque o Senhor é aquele que nos conduz por caminhos retos, por pastos verdejantes. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos honrado em tua casa, porque o Senhor nos tem feito sentar à tua mesa e estar contigo. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento nós temos apenas louvores em nossos lábios, gratidão em nosso coração. Nós te louvamos, nós dizemos que tu és lindo, que tu és maravilhoso. Nós dizemos que o Senhor é um Deus fiel, a tua fidelidade é vista e é louvada para sempre, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é aquele que assenta ao trono do nosso coração, tirando e destronando o mal, tirando e destronando a morte, tirando e destronando o medo, tirando e destronando a maldade. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor e vive para sempre. Obrigada, Jesus, porque o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia nos seguem todos os dias, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvemos ao Senhor. Você está convidado a estar de pé, queridos, adorando a Deus conosco nesse momento.
Jesus. O teu amor se manifesta nessa manhã em nossas vidas.
Querida, esse amor de Deus, ele realmente é ousado. Porque como diz essa canção, ele nos resgata. É um amor que tira a gente do inimigo. É um amor que nos traz a luz. Vamos orar nesta manhã pelas nossas famílias. Vamos orar para que esse ousado amor do Senhor alcance o coração dessas pessoas, dos nossos familiares, daqueles que estão em casa. Talvez você esteja com um familiar enfermo nessa manhã, ou um amigo querido enfermo nessa manhã precisando de um milagre. Eu queria convidar o Daniel para estar fazendo essa oração, amém? Amado Deus, tão bom estar aqui, Senhor, na Tua presença. Meu Pai, cumprindo aquele propósito qual fomos criados, que é Te adorar, Te reconhecer, Te engrandecer, olhar para a Tua face, Senhor Deus, e saber que somos pequenos e dependentes de Ti. A Deus, queremos pedir, meu Pai, pela instituição tão linda e tão sagrada que o Senhor criou. A base, meu Pai, que é a nossa família, Deus. O lugar, Deus, que tem que ser o aconchego, a alegria, o descanso, meu Pai. Deus, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, estender a Tua mão poderosa sobre as nossas famílias, sobre as famílias desse bairro, desse conjunto, sobre as famílias, meu Pai, do nosso país. Deus, que o Senhor possa guardar a nossa família de todo mal, que o Senhor possa livrar a nossa família, Deus, de toda enfermidade, e os que já se encontram enfermos, que o Senhor possa curar, meu Pai, porque poder para isso o Senhor tem. Nós cremos, meu Pai, no Teu poder, na Tua grandeza. Nós não temos outro a quem recorrer, senão somente o Senhor, que tem o poder para fazer todas as coisas. A Deus, livra a nossa família, meu Pai, da perversidade. Livra a nossa família, Deus, dos planos do maligno, Senhor Deus, dos laços, das setas. Deus, desfaz toda a obra do diabo, Senhor Deus, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor. Estende a Tua mão, Deus, põe os Seus anjos, meu Pai, protegendo, Deus, por todos os lados. Meu Deus, que o Senhor possa nos cobrir com o Teu sangue. Entregamos, meu Pai, a nossa família em Tuas mãos. Se o Senhor não for, meu Pai, o guardador da casa, meu Deus, em vão trabalham os guardiões. Então nós entregamos somente a Ti, meu Pai, que tem o poder para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar e para nos colocar cada vez mais alto, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia, esse Deus é maravilhoso. Vamos louvar mais um hino em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim.
pode declarar. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, queridos, amém? Tempo glorioso na presença do Senhor. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco presencialmente e a você que está assistindo online esse momento maravilhoso. E eu quero liberar uma palavra profética, uma palavra que leve você a um próximo nível. E entender biblicamente como prosperar é o mais importante para nós, principalmente nesses dias de pandemia, nesse tempo de adversidade tão intensa. Então eu quero deixar para você no texto de Tiago, a epístola escrita por Tiago. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12, ok? Tiago capítulo 1, versículo 9 ao 12. Preste atenção, diz o texto: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? O que esse texto está expressando para nós é que a riqueza, ela é passageira, é transitória, como também a dificuldade, a escassez. O que é importante é saber como nós devemos enfrentar ou viver esses momentos, essas fases da nossa vida. Seja você que tem menos, quando você tiver mais, seja você que tem mais quando tiver menos. O que o texto ele destaca para nós é a postura que nós devemos ter, seja tendo muito, seja tendo pouco. E o resumo está no versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação. Ou seja, em qualquer circunstância da nossa vida, precisamos perseverar na presença do Senhor. Se antes você tinha mais e agora tem menos, persevere na presença do Senhor e permaneça fiel. Se você tinha menos, agora tem mais, persevere na presença do Senhor, continue fiel a Deus até o fim. Então, não se apegue às coisas desta terra, porque elas são passageiras. Gente, quantas pessoas nós conhecemos que hoje já não estão mais entre nós? E o que foi
que elas levaram desta terra. Às vezes nós lutamos, brigamos, perdemos oportunidades por não entender o que Deus, Ele está falando conosco. A oportunidade está para nós de fazer a diferença, de glorificar o nome do Senhor com atitude. Quando nós semeamos, quando nós investimos, quando nós fazemos isso de coração aberto, Deus se alegra. Então não permita que o dia mau, que o dia da adversidade, ou que o tempo da abundância, da prosperidade, interfira na sua fidelidade a Deus. Esse para nós é o ano da semeadura. Nós precisamos semear. E semear, queridos, é atitude, é entrega. Faça isso, e com certeza o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Você entende isso? Amém? Então vamos guardar o que o Tiago disse. Não é uma mudança de status social, de nível econômico, que vai mudar a nossa fidelidade a Deus. Isso não pode ser comprometido em qualquer circunstância. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. E quero que você pratique o que você está aprendendo, o que você está ouvindo, que seja colocado por você em prática, porque só assim isto fará diferença. Amém? Amém? Junte suas mãos agora, se você tem fé, para dar. Não é para receber, não. Para receber ninguém precisa de fé, gente. Quem aqui precisa de fé para receber? A gente precisa ter fé para dar. Não é verdade? Para receber todo mundo está de braços abertos, em qualquer circunstância. Só que para receber precisamos dar. Então, quem não aprendeu a dar não pode querer nada, não pode desejar receber. Olhe para as suas mãos agora, diga: Deus, me dá condições de ser fiel no pouco ou no muito. Aí é que está a questão, né? Quando você tem muito pouco, assim, pouquinho mesmo, fica com o coração apertado, não vou entregar porque não vai dar para pagar o que eu tenho para pagar, honrar meus compromissos, e é infiel. Quando tem muito, meu Deus, se eu entregar, é muito o que eu tenho que dar, então fica com o coração preso também. E assim, muita gente tem deixado de ser fiel a Deus nos seus dízimos, ofertas e primícias. Junte suas mãos agora, diga comigo assim: Deus, põe aqui na minha mão a bênção que o Senhor tem para mim. Pai, eu te louvo pelo momento que o Senhor tem nos dado, oportuno para a semeadura. Eu te louvo, Senhor, pela disposição que o Senhor tem trazido para aqueles que reconhecem o Senhor como Deus, que entendem, ó Deus amado, a tua vontade, que eles sejam, ó Deus, sempre fiéis a ti, que o teu nome sobre eles seja sempre glorificado, meu Pai, que a tua bênção, Senhor amado, se coloque, ó Deus, adiante deles, ó Pai, para guiá-los, ó Deus, por caminho, Senhor amado, de prosperidade, de abundância, por caminho, Deus amado, ó Deus, de vitória. Eu abençoo o teu povo, ó Deus, que está recebendo esta palavra, Pai, para que cresçam, ó Deus, e levem a tua igreja a um crescimento também exponencial. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Traga com alegria no altar do Senhor seu dízimo, oferta e primícia, tá? Agora venham bem devagarinho, um atrás do outro, com distanciamento, tá bom, queridos?
Muito bem, graça e paz mais uma vez, para quem já chegou agora, né? Depois que eu já estive aqui, para quem está conosco online, Deus abençoe sua vida abundantemente. Temos uma palavra de Deus para nossa vida neste momento de culto, e eu quero desde já pedir a você que anote, por favor, pegue sua Bíblia, acompanhe-nos durante este momento para que Deus possa revelar algo poderoso através da palavra que nós estaremos ministrando. Essa semana uma pergunta ficou na minha cabeça durante alguns dias. Quem é Jesus? Talvez para nós que somos cristãos, uma pergunta sem muito fundamento, né? E essa pergunta, ela ficou dentro de mim, de maneira que eu comecei a pensar em que resposta, né, eu poderia dar, qual seria a melhor resposta a ser dada, ou a mais acertada, entre todas as outras com base bíblica, ou talvez o que eu acho sobre isto. E eu busquei entender o que é que Deus estava querendo me trazer com esta pergunta: quem é Jesus? Uma vez que eu sou cristão há muitos anos, sou pastor há mais de 25 anos, essa pergunta soar, às vezes fica assim meio sem encaixe. Mas depois o Espírito Santo, ele conversando comigo, me fez compreender o porquê desta pergunta. Nós temos a necessidade de refletir sobre o nosso conceito acerca de Jesus diariamente. Porque infelizmente temos por hábito nos perder ao longo da caminhada e achar que ainda estamos no mesmo caminho. Às vezes acabamos nos afastando, nos distanciando do propósito maior e não percebemos, porque achamos que estamos com Jesus. Agora veja que detalhe interessante. O texto base que nós vamos usar para esta reflexão está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 15. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Mesmo nos dias em que Jesus estava caminhando lado a lado com aquelas pessoas, ele fez esta pergunta para eles. Para os que estavam caminhando fielmente com ele, acordando, dormindo ao lado dele, ele questionou. E é isso que nós vamos pensar nesta reflexão. Diz o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? À primeira vista, Jesus estava procurando saber o que diziam acerca dele, o que as pessoas comentavam sobre ele. Quem era aquele homem? Existem textos que mostram que alguns o identificavam apenas como o filho do carpinteiro. E as respostas que surgiram, elas foram diversificadas. O que me chama a atenção aqui é que Jesus estava perguntando para pessoas que andavam com ele acerca dos que também caminhavam ao seu lado.
é bom lembrar que várias vezes vamos ler nos evangelhos que Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão. Quando você vai observar a partir de dados históricos, o que significa esta multidão, qual o número de pessoas que isso representava, isso mostra que chegava na casa de 5 a 15 mil pessoas. Olha só, momentos em que Jesus estava cercado realmente por uma quantidade grande de pessoas, levando em consideração principalmente que não havia um sistema de propagação de som eletrônico. Jesus falava e estrategicamente ele usava lugares cuja acústica oferecia condições das pessoas ouvi-lo. E aquelas pessoas que estavam entre a multidão comentavam: olha, aquele ali é João Batista. Olha só, queridos, esta é uma linha que nos faz pensar sobre crenças. Porque João o Batista havia sido morto, decapitado. Logo, viam Jesus como a reencarnação de João. Veja a crença. Outros diziam ser Jeremias, um profeta que viveu no Antigo Testamento. Mais uma vez, uma linha que cria no retorno de pessoas que eram mortas, que já haviam partido, mas estavam reencarnando. Outros Elias, e aí abre-se então um parêntese, porque Elias foi levado de corpo inteiro numa carruagem de fogo. Nesta linha de pensamento, entendiam que Jesus havia voltado, ou seja, Elias tinha sido trazido para a terra e estava pregando. Aqueles que não seguiam uma linha de pensamento voltada para um dogma, para uma questão religiosa, diziam: é um profeta. Porque Jesus trazia revelações da parte de Deus muito profundas, coisas que eles conheceram através dos registros do que os profetas realizaram e deixaram, e estava à disposição deles. Isso começa a fazer com que a minha mente ela compreenda que, mesmo caminhando ao lado de Jesus, muitos não sabiam de fato quem ele era. Não conheciam ao ponto de poder descrevê-lo na íntegra. E por que alguns não tinham a certeza de quem era ele? Porque apesar de estarem caminhando com Jesus, os interesses deles estavam fora do propósito. Como nós vamos ter certeza disso, pastor? É simples. A primeira multiplicação de pães, ela mostrou para nós um fato muito interessante, que deixou Jesus até decepcionado e, de certa forma, aborrecido. Porque, diz o texto, após ter saciado a fome daquelas pessoas, Jesus se retirou para ter um tempo a sós com Deus. E as pessoas procuraram por Jesus, e quando souberam para que direção ele havia ido, diz o texto que entraram nos barcos e foram em quantidade para o lugar onde Jesus estava.
E quando o Senhor Jesus terminou o seu momento de oração e deparou-se com aquela multidão, ele teve uma atitude, uma reação bem enérgica, porque ele disse: vocês estão aqui atrás de mim, não para se alimentarem daquilo que vem dos céus, das palavras que eu lhes digo, mas para que vocês tenham novamente pão para comer. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês estão aqui não por minha causa, mas por aquilo que eu posso fazer, por aquilo que eu fiz, para que eu mantenha vocês saciados. Vocês não me querem como pão da vida, vocês me querem como aquele que vai satisfazer os seus prazeres. Que palavra! E então nós observamos neste momento das Escrituras, no capítulo 16, do versículo 13 ao 15, que Jesus está indagando para este povo que caminhava ao lado dele quem ele era. E não sabiam. Sabe qual a diferença daquele povo que viveu nesses dias para nós que estamos vivendo hoje, como cristãos, como seguidores de Jesus? Sabe qual a diferença? Nenhuma. Mas como assim, pastor? Nenhuma. Apesar de termos nas mãos a história completa, eles estavam vivendo a história, mas nós temos a história nas mãos. Apesar disto, desta vantagem que temos, nos comportamos da mesma maneira que aquele povo se comportava. Porque existem cristãos que seguem hoje ainda a linha dos religiosos, dos dogmáticos, que mesmo seguindo Jesus, mantêm um conceito errado a respeito dele, trazendo ainda crendices que fizeram parte da sua vida passada para esse tempo presente. Crentes que usam termos e jargões do tempo que ainda viviam na idolatria, no paganismo. Crentes que ainda tratam Jesus como um menino Jesus. Ele não é mais um menino, gente. Ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, ele já ressuscitou dentre os mortos. Mas ainda chamam de menino Jesus. Pessoas que tramitam dentro de templos, que levantaram a mão, aceitaram Jesus, algumas desceram até as águas do batismo, foram discipuladas, mas permanecem religiosas e conceituam Jesus baseado nos seus ensinamentos religiosos. Não querem abrir mão desta matriz, das raízes do seu passado. E fundem as duas coisas como se isso desse certo, como se fossem alcançar o propósito maior que Deus estabeleceu desta maneira. Dá para ser do meu jeito? O que essas pessoas mostram é que elas não sabem quem é Jesus. Não adianta você dizer Jesus é o Filho de Deus, porque isso é muito superficial, querido. Jesus não queria que alguém dissesse o nome dele, a família dele, a descendência dele. A resposta que Jesus estava esperando, queridos, era que alguém dissesse qual a essência dele. A única resposta que agradou o Senhor Jesus e que foi correto dentro daquilo que ele havia perguntado foi dada por Pedro. Porém,
era de autoria do Espírito Santo, porque o próprio Jesus frisou: não foi você que respondeu, Pedro, mas foi o Espírito Santo que falou através da sua boca. Ou seja, se você tivesse que responder, Pedro, você ia dizer a mesma coisa que os outros. Mas como o Espírito Santo teve que usar alguém e escolheu você, a resposta está certa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi respondido precisou de ajuda dos céus, porque na terra, naquele momento, ao lado de Jesus, ninguém sabia de fato quem ele era. E sabe, queridos, hoje nós misturamos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos conceitos com aquilo que a Bíblia diz. E acabamos servindo a Jesus, acabamos entendendo ou interpretando Jesus do nosso jeito. E não da maneira que a Bíblia fala. Mas um comportamento semelhante ao passado. Se você observar o Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, você vai entender que Jesus ele parou para interpretar as Escrituras, tocando em alguns aspectos que deixaram de ter o propósito real para viverem debaixo de uma interpretação incorreta, que por eles havia sido dada. E Jesus corrige acerca do divórcio, acerca da oração, acerca do jejum, das práticas que por eles eram chamadas religiosas, acerca do sábado. A distorção, a incoerência que havia, estava levando aquelas pessoas para um caminho errado, em nome de Deus. E hoje muitos estão fazendo isso. Quantas pessoas inventam textos bíblicos e ficam repetindo como se estivessem na Bíblia. Mas por que isso? Porque pegam de terceiros. Já estão terceirizando o conhecimento, ao invés de buscar na fonte, estão buscando em águas rotas, ou seja, em lugares que oferecem água suja, água parada. Pois bem, quem é Jesus para você? Pare e pense se você o conhece de fato. Quando a resposta dada por Pedro, por influência do Espírito Santo, foi apresentada: tu és o Cristo. Para quem não sabe, o nome Jesus Cristo significa Salvador ungido. Tu és ungido de Deus, do Deus vivo. Tu és aquele que o Deus Todo-Poderoso trouxe aqui para que nós o conhecêssemos. Unção, queridos, é algo específico, é algo pessoal, é algo pontual. No sentido literal, era manifestada através do derramar do azeite sobre a cabeça de alguém. E naquele momento em que isto era feito de maneira simbólica, havia uma manifestação do Espírito de Deus sobre aquela vida. Porque toda unção, ela tinha que ser feita com base na vontade de Deus. Não adiantava que alguém fosse ungido, ou seja, que o azeite fosse derramado, se não era a vontade de Deus, porque ali o Espírito de Deus não estaria. O que eu quero dizer é que a presença de Jesus traz a unção de Deus sobre nós, e quem conhece Jesus está debaixo desta unção, que manifesta o Filho em nosso meio, porque Ele está vivo. E sabe o que eu vejo, queridos? Existem pessoas que já estão há décadas, caminhando em igrejas, como cristãos, rotulados, mas que não têm essa unção, nunca provaram esta unção, logo não sabem nem quem é Jesus, porque a presença de Jesus atrai a unção sobre nós.
manifesta sobre nós a presença do Deus vivo. Por que será que mesmo seguindo a este Jesus, muitos não sabem quem Ele é? Porque os nossos interesses não estão sendo comuns com os interesses dele. Muitas pessoas deixaram de conhecer Jesus, mesmo estando nesta multidão constante que seguia Jesus. Por quê? Porque estavam ao lado dele para serem curados. Estavam ao lado dele para receberem benefícios. Estavam ao lado dele para serem libertos de espíritos malignos. Mas a grande maioria não estava ao lado dele para ser transformado no seu interior, para ter intimidade com ele. Prova disto, que o traidor, aquele que negociou Jesus para que o mesmo fosse levado à crucificação, foi um dos 12 que o próprio Jesus escolheu, que teve a oportunidade de ser transformado. Entendam uma coisa, não estava marcado na testa de Judas que ele trairia Jesus, não. Judas foi predestinado a isso. Ele nasceu com a maldição de ser o traidor, não. Porque o mesmo demônio, o mesmo diabo, o mesmo Satanás que influenciou na vida de Judas, influenciou na vida de Pedro. E se você ler posterior a esta mesma revelação, Jesus repreende o espírito maligno que estava atuando e usando Pedro naquele momento, por ter negado o martírio da cruz, o sacrifício redentor. E em um dado momento o texto diz que o Senhor repreendeu aquele demônio que cirandava a vida de Pedro. Mas Judas não permitiu que a libertação viesse. Por quê? Porque o coração dele não foi quebrantado. Ele não se deixou quebrantar pela unção, pela presença. E isto faz distinção entre um e outro, porque Pedro seria um grande candidato de igual forma. Isso também nos leva a entender que todos nós que estamos aqui somos candidatos em potencial, queridos, a viver o extraordinário de Deus na nossa vida, amém? Como também, de igual forma, somos candidatos à queda e à destruição, se permitirmos que Satanás domine a nossa vida. Mas tudo depende de entendermos e sabermos de fato quem é Jesus. Apesar do próprio Jesus curar, libertar e ser seguido por grande multidão, se você chegar a Atos dos Apóstolos, você vai ver que no dia D, quando o derramamento do Espírito Santo, ele se deu. O texto mostra que em Jerusalém, no lugar para onde Jesus disse que eles deveriam ir e permanecer, só havia aproximadamente 120 pessoas em um concílio. Cadê a multidão? Gente, vamos entender. Eu estou falando de aproximadamente 120 pessoas apenas. Cabe de sobra dentro deste templo. Se colocássemos a capacidade total desse templo. Sabe o que eu quero dizer a vocês? Que aquela multidão não conhecia Jesus. E a prova foi real, porque no momento em que a coisa, ela aconteceu para que houvesse uma explosão e o projeto chamado igreja fosse iniciado, a multidão já não existia mais. Por quê? Porque Jesus saiu de cena para eles e com certeza eles deveriam estar seguindo a outra pessoa naquele momento. Deixa eu dizer para você uma coisa. Cuidado. Sabe o que eu vejo nesse momento de pandemia? Que muitas pessoas já deixaram Jesus e estão seguindo a outros.
talvez a si mesmo, aos seus conceitos, aos seus valores, às suas opiniões. E o Jesus verdadeiro já não tem mais um espaço nas suas vidas. Olhe para cá, preste atenção. Uma das coisas que a Bíblia nos mostra que foi um marco na era cristã foi justamente a perseverança daqueles que confiavam em Jesus, porque o conheciam. Esses morreram por amor a Ele. Deram a própria vida, sofreram e foram fiéis até o fim. Porque conheciam Jesus. E isto é característica daqueles que conhecem Jesus, que não negociam Jesus por nada. Mas hoje pessoas trocam Jesus pela fama. Pessoas negociam Jesus por coisas tão ínfimas, tão baratas. É como se Judas estivesse presente na vida dessas pessoas. Precisamos despertar. Precisamos acordar, queridos, para entender que a proposta de Deus para nós não é uma vida religiosa. Porque Jesus combateu a religiosidade judaica. A proposta do Senhor para nós, queridos, é vida abundante. Todo ser vivo, todo ser humano que está gozando dos benefícios de uma vida saudável, produz, gera, cresce, se desenvolve, se desloca. Isto nos faz entender, queridos, que a apatia, a inércia, a estagnação não são componentes adequados para aqueles que conhecem a Jesus. E eu quero que você se autoexamine, como Paulo diz aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos de uma autoavaliação. Eu conheço Jesus? Olhe para a sua vida. Olhe para os resultados, para os frutos. Se nesse momento que você está recebendo a palavra não está tendo espaço em você, não está tendo lugar na sua vida, não está impactando você, não está ao menos te incomodando, eu digo, Jesus pode ser para você João Batista, Jesus para você pode ser um Elias, pode ser um Jeremias, pode ser qualquer um profeta, mas menos o ungido de Deus, o Salvador da humanidade, o Filho do Deus vivo. E aí está uma questão com a qual você deveria se preocupar. Mas por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque nós estamos no desfecho. Há um fechamento que está prestes a se cumprir. Olhe para cá, preste atenção. Em breve, o Jesus que eles viram ser levado para os céus, voltará. E não voltará para peregrinar entre nós, como no passado, mas para recolher a sua igreja. E sabe quem é a igreja que ele vai recolher? Aqueles que o conhecem, de fato, e de verdade. Olhe para cá, você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Não são as declarações que sairão da sua boca que mostrarão isso, mas serão os frutos que você produzirá com as suas atitudes, porque a árvore será conhecida pelos seus frutos. A Bíblia diz que o Senhor, quando vier, Ele vai balançar a figueira. O que Ele quer? Resultados, frutos. E aqueles que não apresentarem bons frutos serão o quê? Cortados e lançados no fogo. O que isso significa?
que não é pela beleza da sua folhagem, ou seja, não é pela sua aparência, não é pela sua apresentação, pela sua excelente performance, que o Senhor irá te aprovar, nem a mim. Se você pensa que é isso que vai agradar ao Senhor, lamento muito. Porque Deus, ele não se importa, queridos, e nem tampouco se ilude com estas coisas que nos encantam aqui na terra, porque para Ele, queridos, o importante é estar alinhado com a vontade que está no coração e na mente dEle, reveladas a nós pelas Escrituras Sagradas. E eu quero te perguntar mais uma vez, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Eu acredito que ouvindo e refletindo sobre isso, chegamos à conclusão que talvez não sejamos quem pensamos ser. Olhe para cá, preste atenção, talvez você faça parte de um grupo religioso, de um grupo de pessoas interessadas em usufruir benefícios da parte de Jesus. Precisamos de mais. Que você seja preocupado a partir de hoje, que isso possa te incomodar a partir de hoje. Porque o fim, queridos, não tarda em chegar. Ah, pastor, não vejo a hora de acabar a pandemia do Covid, nem eu. Mas se você está pensando que depois do Covid não tem mais nada para acontecer, eu lamento lhe dizer que você está equivocado. Mas o que vai acontecer, eu não sei, mas a Bíblia está dizendo, queridos, que daqui por diante o chumbo grosso vai vir. Quem já leu e já ouviu falar sobre a igreja perseguida, sobre proibições de cultuar publicamente, etc., não imagine que isso está distante. Deus está apenas nos dando mais um tempo para nos posicionarmos como igreja no Brasil. Porque a qualquer momento aqui neste Brasil, terra da liberdade de expressão, da liberdade de culto, estão se organizando para tentar nos calar. E se apenas o fato de haver uma contaminação, e eu digo apenas não porque os danos sejam poucos, mas se em circunstâncias como esta, em que uma pandemia é desencadeada, alguns já jogaram a toalha, que dirá em meio à perseguição. Porque para muitos está cômodo demais, está um ambiente muito propício à realidade de viver uma igreja digital, uma igreja online. E aí eu olho pessoas que estão aqui hoje presencialmente, até com restrições, mas não conseguem deixar de sentir a presença física. O ao vivo e a cores. A realidade digital, ela veio, queridos, para ampliar o alcance das pessoas na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, mas a igreja, queridos, continua sendo física. E eu quero mostrar a você o seguinte: não se espante com uma pandemia. Não deixe de conhecer Jesus, de ter a oportunidade de conhecer Jesus por causa do Covid-19. Gente, eu estava lendo uma estatística e nós estamos chegando a quase 360 mil pessoas que foram mortas desde o início da pandemia por Covid-19. Mas vocês sabem quantas pessoas por ano no Brasil morrem de problemas cardíacos?
mais de 360 mil pessoas morrem por ano de problemas cardíacos. Quem algum dia já deixou de se mexer, de cultuar, porque alguém está com um problema cardíaco ali perto de você e tal? Gente, o que eu quero dizer não é que temos um problema pequeno, o problema é grande, estamos orando para que Deus ele acabe com isso. O que eu quero mostrar a você é que problemas fazem parte da vida do ser humano desde que Adão pecou até o fim da nossa existência. E nós temos que saber como nos comportar como filhos do Deus vivo, como servos do Jesus que ressuscitou neste momento. Quem precisa manter a sua casa está indo trabalhar com ou sem Covid. Mas se sai para trabalhar e consegue passar por um ônibus apertado, em alguns lugares por um trem lotado, enfrenta tais desafios, num lugar como esse, em que há um distanciamento, uma higienização, todo mundo de máscara, uma série de itens e um protocolo rígido. Pô, é muita infelicidade o Covid pegar alguém só aqui dentro, com tudo isso, né, gente? Aí eu vou dizer que literalmente é coisa do cão, porque não sei nem como isso acontece. Sabe o que eu vejo, queridos? A multidão que estava seguindo Jesus se manifestando hoje nos nossos dias. Porque quando nós sabemos quem é Jesus, queridos, é com Ele que nós vamos. Eu estou dizendo para você deixar de ser cuidadoso? Não. Deixar de ser zeloso? Não. Para você fazer as coisas largadas? Não. Até porque, antes do Covid, essa igreja já era higienizada. Está ali a mulher que fazia isso, desde que nós iniciamos a SEB, que ela está conosco, diaconisa irmã Maria Helena. É verdade ou não é, minha irmã? Já se passava álcool nessa igreja, álcool 70? Já? A senhora não higienizava tudo aqui? Ela já fazia isso, queridos, antes do Covid. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação que não pode nos fazer desistir. Por isso, estar ativo, produzindo, queridos, aumenta a nossa chance de conhecer de fato quem é Jesus. Agora, precisamos gerar resultados. Aquela multidão só trazia no relacionamento com Jesus uma via de mão única. É só me dar. Eu quero. E Jesus deu um chega para lá por causa disso. E eu entendo que nós não precisamos esperar Jesus dar um baculejo na gente para entendermos que nós temos uma missão e que precisamos cumprir, porque esse é o tempo de nós fazermos a diferença. E assim você vai dizer, com as suas atitudes, que você conhece Jesus. Amém? Olhe para mim, você entendeu? Entendeu essa palavra? Pastor, um culto como esse, pleno domingo, o senhor chega para lá, Deus está nos chamando, queridos, para um despertamento. Porque vem uma unção poderosa, uma onda chamada reavivamento espiritual. E o Brasil está na linha de frente. Palavras proféticas, dadas a profetas no mundo inteiro, em diversos países, revelam o Brasil como berço do avivamento. Esse avivamento final que vai levantar o exército de Deus para uma marcha incrível. E tudo que o diabo quer, queridos, é que a gente se disperse, que a gente perca o foco, perca a visão, viva como religioso, entre no comodismo, no conformismo, porque não tem avivamento desta maneira. Mas eu creio, porque Deus é fiel, que o Senhor vai levantar este povo, e que aqui nesse lugar nós vamos sentir e fazer parte desse momento de Deus. Mas primeiro, mudando aqui, ó. Não esteja aqui por estar, para bater cartão, para cumprir compromisso, para as pessoas verem que você aí, ó. O
mas abasteça-se para fazer a diferença lá fora. Lá fora é nosso campo de guerra, nosso campo de batalha está desta porta para fora. E é ali que nós vamos mostrar quem é Jesus para nós. Você entendeu isso? Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero que você que está assistindo conosco se posicione também para orar. Eu não sei vocês, mas quando nós estamos assistindo o culto online lá em minha casa, se disser levanta, nós levantamos do sofá. Se disser levanta a mão, a gente levanta a mão. Se disser dá glória a Deus, a gente dá glória a Deus. Mas eu vou dizer, queridos, para mim, eu não digo para vocês, mas para mim, não tem como ser igual. Não tem mesmo. Mas amém, é uma necessidade. Quem tem necessidade tem que estar lá do outro lado, sim. Mas quem não tem, pelo amor de Deus, você que está me escutando, sai daí, vem para cá, vamos produzir, está na hora da gente agitar a coisa. E eu vou dizer, maio está chegando, e o mês de maio para nós é o mês da família. Temos estratégias que vamos liberar a partir dessa semana, provavelmente, para começarmos a atingir pessoas com este evangelho da graça, o evangelho da transformação, o evangelho do poder de Deus. Mas como vamos fazer isso com essas restrições? Obedecendo. Por que nós estamos 10 horas da manhã cultuando a Deus? Porque à noite nós não podemos transitar, então vamos obedecer. Amém? Vocês estão entendendo? Obediência. Até que não se choque com o que a Bíblia diz. No momento que isso acontecer, a palavra prevalece, filhos. Mas não vamos nos calar. Você entende isso? Amém? Vamos orar nesse momento. Eu quero que você ponha a mão no teu coração nesse momento. Lucas, dá uma ajuda para nós, filho. Eu gostaria que você refletisse agora, fazendo uma autoavaliação sobre quem é Jesus. Mas não pense, sinta. Se você não consegue sentir, é porque a resposta que você vai dar não é a resposta que Jesus quer ouvir. É porque você ainda não o conhece. E eu vou dizer, queridos, muito embora eu faça de forma veemente essa solicitação para que venham para o templo, não é o estar aqui que fará a diferença, nem estar em casa, mas é a maneira que nós estaremos, seja em casa como aqui presencialmente, que vai fazer a diferença. Existem pessoas que estão assistindo online e que estão sentindo a unção de Deus e que estão vivendo experiências profundas. Amém, eu respeito isso. Mas o importante é não parar, é não ter medo de fazer a vontade de Deus. Isso é que importa. Porque aqueles que mostraram que conheciam Jesus foram fiéis até o fim. Foram as pessoas que fizeram a diferença. Estão aqui, queridos, registradas até hoje, falando conosco e para nós. É assim que tem que ser. No dia da tua partida, tua voz permanecerá ecoando nos ouvidos das pessoas, porque você fez a diferença. Você mostrou que sabia quem é Jesus. Eu quero orar com você agora. Bendito Deus, Pai querido e amado, Senhor bondoso, glorificamos o Teu nome neste momento, porque sabemos que o Senhor é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, que tem na mão, ó Pai, toda a autoridade e todo o poder para fazer e desfazer conforme o desejo do Teu coração.
Glórias e honras sejam dadas a Ti, Senhor. Força e formosura estão no Teu santuário. Tributamos a Ti adoração, Senhor, porque só Tu és digno e Te reconhecemos como aquele que veio e nos resgatou das trevas, nos levando para a Sua maravilhosa luz. Aquele que está vivo e viverá eternamente, porque a morte não conseguiu vencê-lo. Adoramos o Teu santo nome e Te exaltamos por isso. Que a Tua presença nos encha, Senhor. Nos ajuda a Te conhecer, ó Salvador, ungido. Nos ajuda a senti-lo, a viver contigo experiências profundas que possam nos encaminhar, ó Pai, para a Tua presença. Oh Senhor, dias maus são os dias que estamos vivendo. Estamos, ó Pai, em meio a uma grande adversidade, mas o Senhor será sempre o diferencial, ó Pai, que abrirá, Senhor, para nós caminho. Cremos em Ti, Senhor, mas nos desperta, meu Deus, para que dia após dia, Senhor, independente de onde estejamos ou o que quer que estejamos fazendo, Pai, possamos, ó Deus amado, Te reverenciar e mostrar, ó Pai, quem o Senhor é através das nossas atitudes. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço, Pai, que nos permita viver esta experiência, que esta palavra, Pai, sirva para nós como um despertamento, meu Deus, diante das circunstâncias. Oh Senhor, quantos caminham entre a multidão que Te segue, mas não Te conhecem, Senhor. Porque não abrem mão das crenças, das superstições, dos dogmas, da religiosidade, daquilo que absorveram no tempo do paganismo, de uma vida idólatra. Não querem abrir mão das suas interpretações, dos seus conceitos a Teu respeito, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, quebra corações, derruba as barreiras, Pai, e nos leva, Deus, a um outro nível, Deus, de intimidade contigo. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. É o que eu Te peço neste momento, Pai, em que cultuamos ao Senhor. Que a Tua bênção seja sobre nós, ó Pai. E que o Teu Espírito possa nos inquietar, nos incomodar, para produzirmos, ó Deus, frutos dignos de arrependimento, como a Tua palavra requer de nós, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se esta palavra, ela atingiu a tua vida, aplauda o Senhor por isso, aleluias. Aplauda mais forte, queridos. Sente-se, por favor. Eu quero, neste momento que estamos concluindo o culto, chamar à frente a pastora Denise Cassini. A mulher mais linda do meu mundo. Ela ontem completou mais um ano de vida. E nós vamos orar, profetizar e abençoar a vida dela. Eu posso até ser considerado suspeito de falar a respeito dela. Mas tem alguém que a conhece, sou eu, que eu estou ao lado dela há quase 32 anos como casado, sem contar 2 anos e meio entre namoro
e noivado. Eu posso dizer, queridos, que se eu tenho tido êxito naquilo que eu faço, é porque Deus me deu esta mulher como companheira para seguir ao meu lado até o fim. Eu agradeço a Deus por ela. Ela tem ajudado pessoas sem medir esforços. Para quem não sabe, a pastora Denise faz parte do grupo de risco. E muitas vezes eu fico, minha filha, olha lá, por favor. Mas ela sempre está atendendo a necessidades, está na linha de frente, socorrendo. Porque ela entende, ela sabe quem é Jesus na vida dela. E Jesus é visto e demonstrado por nós com atitudes. Eu agradeço a Deus, porque a minha esposa não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher virtuosa. Isso faz toda a diferença. Eu quero pedir a você que fique em pé e estenda suas mãos para abençoar. É importante mostrar que nós consideramos, amamos alguém com atitudes. Lembre disso. As atitudes demonstram o que nós sentimos de fato. Eu quero dizer que nesse momento eu suplico que todas as bênçãos dos céus e até as bênçãos que Deus estaria por me dar fossem derramadas sobre a vida dela, em nome de Jesus. Senhor, eu não tenho muitas palavras para dizer ao Senhor a respeito, Senhor amado, do sentimento que trago por ter recebido, Senhor, a minha esposa como companheira, como aquela que estará ao meu lado até o fim da jornada. Gratidão, Senhor, é o resumo de tudo, Senhor amado, porque o Senhor, ó Pai, foi tão generoso, tão misericordioso para comigo, Pai, que me permitiu estar ao lado dela, Senhor amado. O Senhor deu a ela, Pai, todos esses anos de vida, para alguém que já passou pelo vale da sombra da morte, Senhor, e venceu e continuará vencendo, Pai. Ela é uma mulher, Deus, guerreira, que faz a diferença, Senhor, aonde está. E eu te bendigo e te peço, Deus, que derrame sobre a vida da tua serva, Senhor amado, neste momento, as mais ricas e abundantes bênçãos dos céus. Que tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, até mesmo para derramar sobre minha vida como porção, ó Pai amado, da tua generosidade, seja transferido para a vida dela, Deus, porque ela é parte da minha vida, Senhor amado. Gratidão, Senhor amado. Ó Deus, gratidão. Que o Senhor, ó Deus amado, seja visto na vida dela e através da vida dela até o fim, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Vamos cantar parabéns, queridos? Vamos lá? Com máscara mesmo, vamos lá? Parabéns pra você desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aplauda o Senhor pela vida dela, amém? Pode sentar. Dê um abraço depois distante nela, virtual. Estamos terminando, eu quero avisar a vocês, só um minutinho, que estamos numa jornada de oração, de busca ao Senhor. Eu tenho me surpreendido com os resultados que Deus tem trazido
através das orações que nós temos realizado às quintas-feiras, nas tardes de oração e até mesmo nas ministrações da palavra na célula. São efeitos extraordinários. Não perca. Você que ainda está disperso, que ainda não consegue organizar sua agenda pessoal para as 20 horas, estar conosco semanalmente, deixa eu falar para você, por favor, se ajuste, você não vai perder em estar com a gente. Quarta-feira, as células 20 horas, pelo Instagram, cev.aracaju, cev.aracaju. Quinta-feira, temos a quinta de intercessão pela família. Oração, gente, batalha espiritual. Vamos cair para dentro. Deus está precisando de intercessores. Não adianta você reclamar da pandemia se você não está fazendo nada, nem ao menos tirando 1 hora de intercessão. Vamos batalhar junto. Sexta-feira é guerra, tarde de oração. Vocês, olha, não imaginam quantas vezes eu, a pastora Denise, missionária Thalita, às vezes missionária Valéria também, partimos para a linha de frente, às vezes com o corpo adoecido, com dor, às vezes com algum problema que tira de nós, né, aquele ânimo, aquele vigor, tenta roubar de nós, mas olha, nada disso tem impedido a obra de seguir em frente. Sabe por quê? Porque se eu morrer, Deus levanta outro. Se ela partir, Deus vai levantar outra pessoa. Se a outra partir, Deus vai estar sempre levantando guerreiros e valentes para estarem à frente na batalha. Porque a guerra não acabou não, queridos. Você está entendendo isso? Amém? Então, eu conto com vocês. Eu quero ver o seu nomezinho subindo no chat. Eu quero ver você sendo contado como mais um que está conosco nessa força-tarefa. Porque nós temos que impactar esta localidade, a região onde você mora. Amém? Amém? Nós temos que pôr o Covid para correr do Brasil. Você concorda? Acho que está na hora do Covid dizer: não dá mais para eu ficar aqui no Brasil não. É muito fogo no lombo aqui. Amém? Quem está comigo aqui, diga: eu estou. Agora vamos fazer a diferença. Amém? Vamos pôr ele para correr com o quê? Com oração. É com busca, com clamor, com jejum. Então eu quero convidar você a fazer parte desta força-tarefa, tá? E às 18 horas estaremos transmitindo online. Se você é como eu, vai estar sentado lá, presente, cultuando a Deus mais uma vez hoje, às 18 horas. Põe a mão no seu coração. Leva-nos na tua paz, Senhor. Que esta semana que está começando seja uma semana de reflexão, de contrição, de quebrantamento, de entendimento de quem é Jesus. Tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o teu povo se desperte, meu Deus, a marchar. Que aqueles que estão abatidos, enfraquecidos, possam, ó Deus, ser avivados por Ti e se posicionem para guerrear em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Quem nós somos, hein? Comprometida com Deus, firmada no Evangelho, que ama o pecador e que conquistará as nações para Cristo. Aplauda o Senhor, vá em paz. Não esqueça de liberar pelo menos 5 coraçõezinhos aí, né, para as pessoas que estão à sua volta. Deus te abençoe.